Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então galera, chegamos no final de semana, chegamos na última rodada do Cariocão 2018 do retorno. Primeiro turno a gente já sabe, o Flamengo foi campeão, já está classificado para a semifinal geral. Esse campeonato carioca é uma zona, é difícil de entender. Mas o Flamengo ganhou o primeiro turno, já está classificado para a semifinal do campeonato normal. Ou seja, a final geral, a semifinal geral, o Flamengo já está classificado. Bom, chegamos então na última rodada do retorno do Cariocão. A última rodada, todos os jogos serão no mesmo horário. No domingo, tudo às 4 horas. Agora, são às 16 horas, galera. Não é mais 17, é 16 horas. E todos os jogos dos grandes serão decisivos. Teremos Botafogo e Vasco, o clássico. Flamengo e Portuguesa, e Fluminense e Cabo Friense. Todos lutando pela classificação. O que está mais tranquilo, que de repente mesmo perdendo vai se classificar, é o Fluminense. Eu vou explicar a situação de cada um separadamente, vou fazer uma análise separadamente de cada time. Então vamos lá. O primeiro time que o Resenha com Magalhães vai fazer é do Vascão da Gama. Vamos falar então do Vasco da Gama. E toca o hino, galera, toca o hino. Show, show, galera. Vamos lá. O Vasco da Gama vem de uma derrota na estreia da Libertadores em casa para a Universidade do Chile. Criticaram muito o Zé Ricardo porque ele mexeu errado. Eu, aqui na análise do Magalhães, também não gostei das mexidas dele. É lógico que ele não mexeu para piorar o time. A intenção dele era melhorar o time, porém, a retirada do De Sábato, ele matou o meio-campo do Vasco. Matou o meio-campo do Vasco. O meio-campo do Vasco sumiu quando ele tirou o De Sábato. Simples de explicar, pelo menos a meu ver. Não estou em campo no treinamento lá, mas a meu ver, do que eu estou olhando desde o início, o Wellington é fraco. O Wellington não marca ninguém. Se o Wellington marcasse alguém, não faria muita diferença o De Sábato ter saído. O problema é que o Wellington não marca ninguém. Mas o Zé Ricardo tem ele como o seu protegido. Como era no Flamengo com o Márcio Araújo, que ele acabou morrendo abraçado com o Márcio Araújo, acabou sendo os dois, ele está nessa teimosia com o Wellington. O Wellington é muito esforçado, ponto, e só. Tecnicamente, ele é muito limitado. Ele é até um pouquinho melhor do que o Márcio Araújo. Até um pouquinho. Só que o Márcio Araújo do Flamengo desarmava mais que ele. Então, quando ele mexeu, tirou de sábado, ele acabou afundando um pouco o meio de campo. Porém, o Vasco tem que esquecer a Libertadores. Já foi. Só tem jogo da Libertadores, acho que daqui a um mês. Então, o Vasco tem que focar agora no Campeonato Carioca e nessa rodada. Por quê? Dos quatro cariocas grandes, né? O Vasco está numa situação, de um lado, um pouco mais confortável, mas de outro desconfortável. Eu vou explicar por quê. Bom, o Vasco é líder do seu grupo com 10 pontos. E tem Flamengo com 9 e Cabo Friense com 9. Se o Vasco ganhar, ele já está na semifinal. Legal. Se o Vasco empatar, só que a gente está falando que o Vasco joga o clássico contra o Botafogo. É o clássico contra o Botafogo. Então, se o Vasco ganhar do Botafogo, ele vai a 13 pontos. Ele já é o primeiro do seu grupo. Legal. E com isso, o Vasco ganhando do Botafogo, ele vai a 13 pontos. E na classificação geral é que está o problema. Porque na classificação geral, o Vasco é o quarto com 17 pontos. É o quarto com 17 pontos. Ele ganhando, ele vai a 20 pontos e passa o Botafogo, que tem 19. Então, para o Vasco, a vitória é fundamental, porque ele ganhando, ele chega à semifinal do retorno. Mas isso não quer dizer que ele vai ser campeão e vai chegar
as semifinais gerais, correto? Então, se ele ganhar, ele passa o Botafogo, fica em terceiro na classificação geral. Ele não consegue passar nem o Flamengo e nem o Fluminense, porque o Flamengo já está com 22 e já está garantido. E o Fluminense tem 21, então ele não passa, mas ele fica em terceiro. Tirando o Flamengo, ele fica em segundo. Se classificam os dois melhores, o campeão do turno e o campeão do retorno, e os dois melhores. A não ser que o Flamengo se classifique para essa semifinal do retorno e o Flamengo seja campeão do retorno também. Aí o Flamengo já estará na semifinal, e já estará, na verdade, na final, e 3 times irão para disputar lá, não sei como, esse regulamento é uma bagunça, eu não sei como é que eles vão fazer, os 3 melhores, ou os 4 melhores, sei lá como é que ele vai fazer, para chegar à final com o Flamengo. Realmente é uma zona esse calendário. E o pior é que os presidentes assinaram. Mas vamos lá, para tentar explicar. Então, para o Vasco da Gama, não tem outra saída. O Vasco tem que ganhar. Porque se o Vasco não ganha, galera, se o Vasco não ganha, imagina que o Vasco empate com o Botafogo, que é um resultado muito provável. Se o Vasco empata, o Vasco vai a 11 pontos. Imagine que o Flamengo ganhe da Portuguesa. O Flamengo passa o Vasco da Gama. Aí o Flamengo vai a 13 e fica em primeiro no grupo. Imagine que o Cabo Friense ganhe do Fluminense. Galera vascaína, o Fluminense vai com o time misto. Vem abalado da eliminação da Copa do Brasil, o Fluminense vai com o time misto. A Cabo Friense disputando ganha. O Vasco está fora da semifinal e o Vasco está fora da classificação geral. Por quê? O Vasco tem 17 pontos, mas abaixo dele, 1 ponto de diferença, tem a Portuguesa e o próprio Cabo Friense. Se a Cabo Friense ganha, ele vai passar o Vasco e provavelmente, de repente, ele passa... O Vasco acho que está com 17, Portuguesa com 16 e a Cabo Friense com 15. Se a Cabo Friense ganha, vai a 18 pontos no geral. E o Vasco empatando também vai a 18 pontos. Aí vai ter aquele critério de saldo de gol, daqueles empates. Mas aí, de repente, o Vasco também fica fora até na classificação geral. Então, para o Vasco, não tem jeito. O Vasco tem que ganhar do Botafogo. Tem. O único resultado plausível para o Vasco para se garantir, tanto na semifinal de um lado do retorno, quanto na semifinal geral, é o Vasco ganhar. Se o Vasco empatar, vai depender da sorte de resultado dos outros. Mas ele pode ficar fora dos dois, tanto da semifinal do retorno, quanto da final geral. Então, essa situação, o Vasco tem que ganhar. E como fazer? Tem que levantar a cabeça. Tem que levantar a cabeça, é outro campeonato. Vai jogar contra um Botafogo, que também vem ali tentando se arrumar, o Valentim tentando arrumar o Botafogo. O Botafogo joga num esquema que se encaixa mais com o esquema do Vasco. E eu, fazendo uma análise aqui, para mim o time do Vasco é melhor do que o time do Botafogo. É um time que tem mais opções. O Valentim tem muito poucas opções. É parecido com o Abel. Então o Vasco tem mais opções. Então vamos lá. O Vasco vai jogar, provavelmente, seu time principal, Martin Silva. Goleiro por goleiro, o Botafogo também está muito bem arrumado. O Vasco tem o Pikachu pelo lado direito. Vai bater de frente com o lateral esquerdo do Botafogo, que é o Moisés, que vai muito bem, que está muito bem, e é um perigo ali as subidas do Pikachu. Vai ter que fazer uma contenção ali. O fraco Wellington, que para mim o Wellington tem que ser reserva, para mim tem que jogar o Evander no lugar do Wellington, de Sábato e Evander. O volante Bruno Silva, que veio de Ferroviário, que o Zé Ricardo pediu para contratar, já está regularizado, já pode jogar. Só que o Zé Ricardo já falou que ele é reserva do de Sábado. O Wellington não tem reserva, o Wellington é intocável. Zé Ricardo vai morrer abraçado com o Wellington, igual morreu abraçado com o Márcio Araújo no Flamengo. Mas vamos lá. Então vai ter que ter ali uma proteção, que o Pikachu sobe. Só que o Moisés pelo lado esquerdo sobe muito. O Moisés está muito bem ali pela lateral. Vamos lá. Continuando. Pikachu batendo de frente com Moisés.
a meu ver, parecendo assim, pelo que eu tô vendo, me parece que o Moisés é mais lateral que o Pikachu. Porque ele marca melhor e ele também vai muito bem ao ataque. E, além de ele ter velocidade, ele tem mais corpo que o Pikachu. Na disputa corpo a corpo, ele vai levar vantagem. Então o Pikachu tem que abrir o olho pelo seu lado. Porque o Moisés sobe muito. É um ponto forte do Botafogo, é as subidas do Moisés. Ali na cabeça de área. De sábado, que todo mundo viu que ele saiu, o Vasco perdeu o meio de campo na Libertadores. E o fraquíssimo Wellington. Mas, de repente, é isso que o Zé Ricardo faz. Tomara que ele surpreenda a gente, tire o Wellington e coloque o Evander na sua posição original, porque ele vai acabar queimando o moleque. Vai acabar queimando o moleque. O Evander não é o 10 de criação. Ponto. Mas vamos lá com o que ele estava jogando. De sábado e o Wellington. A zaga ali vai, provavelmente com 2. Eraso e o Paulão. Meu pai do céu. Eraso e Paulão. E do lado esquerdo, ele vai ali com o Henrique. Pelo lado esquerdo, ele vai bater de frente com o Marcinho, que é o lateral do Botafogo, que também vem muito bem. Os laterais do Botafogo estão crescendo. O Marcinho também está crescendo. Vem muito bem. Mas ali eu acho que tanto o Henrique quanto o Marcinho acabam se equivalendo. O problema é que o Henrique vai ter que tomar cuidado com o Ezequiel. Eu não sei se o Ezequiel tem condições de jogo, mas se tiver, tomar cuidado com o Ezequiel. Não é esse jogador todo, mas é um garoto novo, está com disposição, tem velocidade. Então ele tem que tomar conta ali das subidas do Ezequiel e do Marcinho, porque eles fazem triangulação. Os dois lados do Botafogo fazem muito triangulação. De um lado, Pimpão com Moisés e do outro lado, o Ezequiel com o Marcinho. Então os laterais do Vasco tem que tomar muito cuidado, tanto o Pikachu quanto o Henrique. Miolo de zaga do Vasco ali. Paulão e Arazo, ou o garoto Ricardo, que entrar, quem for, tem que ficar esperto, porque quem tá ali é o Chiesa. O Chiesa não é esse primor todo. Porém, ele é artilheiro, ele tá fazendo gol. Ele é um centroavante um pouco diferente dos convencionais, que ele tem mais mobilidade. Ele sai um pouquinho da área, ele também consegue jogar um pouquinho pelo lado do campo. Então ele sai bastante e tem um pouco de velocidade. E com Eraso e Paulão são dois pesados. Então fica mais complicado. Então tem que tomar cuidado e deixar o De Sábado ali na sobra para ele poder fazer a marcação. Até porque quem acaba flutuando ali não vem bem, mas acaba flutuando ali é o Valência, que fica flutuando entre o volante, que não vai ser no caso De Sábado, e zagueiro. O Valência vem mais ou menos. O problema é, se o Valentim percebeu que a mudança que ele fez ficou melhor, tirando o Pimpão e colocando o Valência pelo lado esquerdo, aí fica complicado, porque o Valência não precisa de espaço, o Pimpão precisa de espaço, o Valência não precisa. E jogou muito bem no lugar do Pimpão pelo lado esquerdo, com o Marcos Vinícius ali. E o Marcos Vinícius é um cara meio individualista, mas é um cara que tem drible, ele chuta de fora da área, então ele vai complicar muito mais ali pro De Sábado e pra zaga. Se o Botafogo vier com o Valência pelo lado esquerdo e o Marcos Vinícius ali, central, fica mais preocupante o Botafogo naquela linha do meio de marcação ali. Na frente, provavelmente ele vai colocar de novo o Evander, que é um erro ele colocar o Evander ali na criação. Eu não gosto, tinha que ser no lugar do Wellington. O Wagner pelo lado direito. O Wagner pelo lado direito, ele vai bater de frente com o Moisés. O Moisés tem velocidade e tem corpo, que eu estou falando. Vai ser uma dificuldade para o Moisés fazer, pro Wagner fazer a tabela com o Pikachu, porque ele vai ter que tomar cuidado com as costas, que vai cair ali ou o Valência ou o Pimpão nas costas dele. Então ele tem que tomar cuidado. Pelo outro lado, provavelmente vai o Rildo ali, aí o Rildo vai conseguir prender um pouquinho pelo lado direito, ele vai conseguir prender o lateral direito, então o Marcinho, ele consegue prender, e o Rildo se movimentando, e o Riasco ou o André Rios ali na frente. O Riasco, o nego vaiou muito ele na Libertadores, eu não sei se ele vai continuar com o Riasco, ou se vai colocar o André Rios. Se for o André Rios,
Desculpa, se for o André Rios, o André Rios não tem corpo para disputar com a zaga do Botafogo, que é o Igor Rabelo e o Marcelo. O Marcelo é mais rápido. Então na bola aérea fica mais difícil. Porém, se for o Riasco tem mais corpo e é mais altura. Então para disputar a bola no alto com os dois aqui do Botafogo que são altos, ele pode levar alguma vantagem, até porque ele é bom de cabeça. Então, é um jogo onde o esquema do Botafogo se encaixa. Porém, o Botafogo joga com dois jogadores abertos. Ou vai o Pimpão ou o Valência do lado esquerdo. Eu, se eu fosse o Valentim, ia com o Valência, que ele está melhor do que o Pimpão. E ele jogou bem ali naquele lado esquerdo, ele ficou mais à vontade. Pelo lado direito ele joga Ezequiel, colocando ali o Marcos Vinícius. Ou seja, o Botafogo vai dificultar para o Vasco, e o Vasco tem que tomar cuidado por quê? Por um lado, se for o Valência, ele não vai ter a velocidade, mas ele vai ter a qualidade que ele consegue jogar em espaço curto de campo. Vai ter que se preocupar se for o Marcos Vinícius, porque o Marcos Vinícius tem o drible. E pelo outro lado ele tem um garoto que precisa de velocidade, que precisa de espaço. Então é um jogo bom, um jogo de xadrez. Mas o esquema do Vasco se encaixa. Tecnicamente, para mim, se jogasse de sábado, Evander, o Wagner, por um lado, ele coloca o Riasco, coloca o Rildo, coloca o Riasco, e coloca por outro lado algum outro jogador, coloca até o Thiago Galhardo. Coloca o Thiago Galhardo mais no meio e o Wagner mais pela ponta. Se for de sábado, Evander, Thiago Galhardo e Wagner, esse meio de campo nesse 4-4-2, esse meio de campo, para mim, é superior ao meio de campo do Botafogo. Aí o Vasco já ganha o meio de campo. Ganhando o meio de campo, ele é metade do jogo. É metade do jogo. Agora, com o Evander mais na frente, junto com o Wagner, e o Wellington para marcar, aí já não fica. Porque o meio de campo do Botafogo tem o Lindoso. Apesar do Lindoso, também não está marcando ninguém. Igual o Wellington. Então, claro, o Wellington não marca ninguém, o Lindoso não marca ninguém. Mas ele tem ali o João Paulo, que está jogando muito, que não pode deixar ele solto. Tem ali o Valência, pode ter ali, de repente, o Marcos Vinícius, o Valência aberto pela esquerda, o Marcos Vinícius, que na verdade o Botafogo acaba jogando num esquema um pouquinho diferente. Ele acaba jogando num 4, 1, 2, 3. Ele joga com o Lindoso, aí joga com o Valência e o João Paulo e 3 na frente. Ou seja, aí acaba fechando no meio. Então vai acabar abrindo espaço para o Vasco no meio de campo. O Vasco pode ganhar esse jogo no meio de campo. O jogo do Vasco tem que partir do meio de campo. A vitória do Vasco parte do meio de campo. Se o Vasco ganhar o meio de campo, ele está tudo. Porém, não vai ganhar o meio de campo, a meu ver, com o Wellington o time. Quer ter um bom passe de bola, uma boa saída e uma marcação? Evander de segundo homem, Thiago Galhardo e Wagner fechando os 4 do meio de campo. Fechando os 4. E na frente o Rildo e o Riasco, o Rildo se movimentando, de repente podendo cair pelo lado esquerdo, pelo lado direito, que ele vai confundir a marcação, não vai ficar preso só de um lado. E o meio de campo do Vasco toca melhor a bola do que a do Botafogo. Porque a do Botafogo, na verdade, quem toca essa bola é o João Paulo. E o jogo do Botafogo é muito pela lateral. E o Vasco pode ganhar esse meio de campo e obrigar o Botafogo a recuar. Então, meus amigos vascaínos, é um jogo de xadrez. Mas, dependendo da escalação, se for do jeito que eu estou analisando aqui, o Vasco leva uma vantagem que ele pode ganhar o meio de campo. Ganhando o meio de campo é meio caminho andado. E o Vasco tem que ganhar. Tem que ganhar. O Vasco precisa ganhar. Precisa ganhar. O Zé Ricardo só não pode inventar. Não pode inventar. Tem que ver o que é melhor. E na boa, o Wellington não é o melhor. Ele não está marcando nada. Eu não estou lá no treino, mas eu não gosto do Wellington. Como jogador, das características dele, para mim, ele é muito limitado, porém, é o que o Zé Ricardo está levando. O Zé Ricardo tem opções de outros jogadores ali, até o jogador mesmo que ele pediu, o Bruno Silva, porém ele já falou que o Bruno Silva fica no lugar solo de Sábado, aí é complicado, mas é um jogo onde o Vasco precisa ganhar. O empate já classifica o Botafogo. O empate já classifica. Agora o Vasco não, o Vasco tem que ganhar. Tem que ganhar para se classificar em semifinal do retorno e para se classificar na semifinal geral. Então o Vasco vai ter que propor um pouquinho mais do jogo. E de repente com isso o Botafogo espera mais um pouquinho e sai no contra-ataque. Aí o Vasco vai ter que tomar cuidado com as subidas do Pikachu, com as subidas do Henrique e principalmente que na verdade o Vasco só tem um volante que é o de Sábado, porque o Wellington não marca ninguém. Essa é a minha preocupação. O Wellington. E outra,
a zaga do Vasco, Eraso e Paulão. É uma zaga muito pesada, muito pesada. E o Botafogo tem o Ezequiel, que é um jogador muito rápido, que faz de facão. De um lado pode ter o Pimpão ou o Valência. Se for o Pimpão, é um jogador que precisa de espaço. Se não tiver espaço, se complica. Mas se for o Valência consegue driblar e jogar melhor no espaço curto, além do Marcos Vinícius, que pode entrar, pode iniciar o jogo, que o Wagner Vinícius gosta muito de fazer jogar individual. E como os zagueiros são pesados, pode complicar. Então, meus amigos vascaínos, um clássico decisivo para o Vasco. Decisivo que o Vasco tem que ganhar. Essa foi a minha análise do Vascão. Galera, depois do clássico, eu entro ao vivo para falar do jogo e do resultado e da classificação. Como todos os jogos são no mesmo horário, eu vou ver qual é o jogo que vai passar na televisão, vou ver e vou fazer análise desse jogo. E a gente comenta todos os outros jogos da rodada. Só que vai ser impossível eu, ao vivo, fazer análise de todos os jogos. Eu vou fazer análise apenas de um jogo. Depois eu faço um vídeo fazendo análise dos outros jogos. Provavelmente eu vou ver o clássico. E depois eu vou colocar gravando o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, depois eu vejo esses dois jogos na íntegra e gravo um vídeo falando sobre os jogos. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a análise do Magalhães por clássico, Vasco e Botafogo, falando do Vasco nesse momento. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo Magalhães, tamo junto, um abraço, até mais, tchau, fui!